Olá, amigos do programa Joaquim Alessi, e eu juro que para a abertura desta edição eu fiquei tentado a dizer que ele é uma brasa mora. Só que vamos dizer que a gente é muito antigo e longe de a gente ser antigo aqui. Mas eu estou aqui no Brasa Bar do meu amigo Carlos Miranda, que gentilmente nos cedeu aqui para a locação desse programa para conversar com a maior fera do jornalismo brasileiro na área tecnológica e em outras, e que eu tive a honra de conhecer pessoalmente há pouco mais de 2 meses, e hoje nos dá a satisfação de visitar São Bernardo, de voltar ao ABC, né? Porque ele trabalhou aqui também na antiga companhia telefônica da Borda do Campo. Eu estou falando dessa fera, e aí eu chamo de brasa mesmo, lembrando do Roberto Carlos, chamado Etevaldo Siqueira. Etevaldo, obrigado pela tua visita ao ABC hoje. Obrigado, Joaquim. Eu que tenho o prazer de estar aqui estreando no seu programa. Né? Maravilha. E ao lado do Etevaldo, quem me proporcionou essa amizade muito legal, que já começa bastante forte, o meu amigo dentista, especializado em Big Bands, apresenta o Quinta Avenida na Rádio Trianon, Ronaldo Benvenga. Ronaldo, obrigado pela vinda. O prazer é meu sempre estar com você e ainda mais na companhia do Etevaldo. Nós somos amigos. Eu outro dia fui reviver uma coisa, mais de 50 anos. Nós éramos meninos quando... Começaram com 4 anos de idade, né? Não, um pouquinho mais. Mas é um prazer estar com você. Tá ótimo. E olha, eu confesso, eu sou fã do Etevaldo há muito tempo, sempre li o material dele no jornal Estado de São Paulo. Agora ele está escrevendo para uma revistinha pequenininha aí que vocês devem conhecer, chamada Veja, né? A maior tiragem do país já há muitos anos. Publicação de alto gabarito e de respeito da editora Abril. Tem o blog dele que vocês podem ver, Etevaldo Siqueira. Eu ouço todos os dias na rádio CBN e levei um susto, porque eu não vou falar a idade dele não, porque ele é jovem ainda, mas ele é especializado em tecnologia. Tem um livro que eu tenho em casa, autografado, chamado Revolução Digital, e daqui a pouco vem outro aqui. Agora ele escreveu um artigo chamado Adeus Facebook. É demais. Por que isso, Etevaldo? O Facebook não é ele em si, é a população, são os usuários, os internautas que ali estão, que não perceberam a importância da liberdade, do respeito, do debate de alto nível. Então, baixo nível. Nós tivemos esse fenômeno com o Orkut também, em que havia palavrões, ofensas, todo tipo de distorções, de fraudes, né, armadilhas. O Facebook tem um grupo que felizmente é pequeno, mas inferniza a vida da gente. Mesmo em grupos fechados, eu tenho um grupo fechado só de jornalistas, só de ex-jornalistas do Estadão e outro, o meu grupo de amigos pessoais, onde está o Ronaldo e os familiares mais próximos. Né? Nesses casos, eu vou deixar com muita tristeza no coração e vou usar um outro canal para me comunicar com os amigos. Né? Mas nunca deixar as pesquisas, o conhecimento do que vem de novo aí na tecnologia. Eu ouvi nesses últimos dias as tuas participações aí na CBN direto de Las Vegas, falando daquela tela que é basicamente uma folha de papel aí, plástico e tal. Você começou muito cedo, numa época que pouco se falava em tecnologia. Você me contava na tua casa há uns 2 meses atrás, que foi o Júlio Mesquita, é isso? Foi, que te chamou e falou, vai investir nessa questão de tecnologia. Isso foi em 1967, é isso? 67, ele paternalmente dizia, meu filho, o jornalismo só tem sentido com especialização. Se você não sabe profundamente um segmento, você não pode escrever realmente com segurança e não vai transmitir uma informação com precisão, principalmente na área de ciência e tecnologia. E ele me deu a oportunidade, porque numa época em que, numa redação do Estadão, com 200 jornalistas, só 5 falavam inglês. Quer dizer, isso nos deu a oportunidade de viajar pelo mundo, porque sem falar inglês seria difícil, tá certo? Além disso, eu tinha já um background que vinha da universidade. Eu tinha feito ciências sociais, estava fazendo jornalismo, em paralelo com uma especialização em tecnologia mesmo. E se você for lá na minha infância,
eu já tinha raízes no meu DNA que são da minha mãe, que era telegrafista, tá certo, né? E que, então, as más línguas, aqueles que fazem mais ironia sobre a minha experiência, a minha idade, dizem que eu entrevistei o Alexandre Graham Bell com Dom Pedro II em 1876. Não foi bem assim. Não chegou a tanto, mas você entrevistou Steve Jobs, você entrevistou grandes ícones aí da modernidade, né? Sem dúvida. Eu acompanhei nesses 45 anos que eu trabalhei para o Estadão, nesta área como especializado em tecnologia, eu vi tudo que aconteceu de importante, os lançamentos, né? Em 1970, por exemplo, que foi a primeira vez que eu fui à Feira de Las Vegas, o Consumer Electronic Show, não havia CD, não havia DVD, não havia internet, não havia videocassete, tá certo? O mundo era inteiramente analógico e com coisas muito simples, tá certo? O equipamento de som era uma imensa caixa, tá certo? O próprio computador, não existia computador pessoal, tá certo? Hoje o computador está em todo lugar. Só para você ter uma ideia, o Brasil tem hoje 85 milhões de usuários de computadores e 95 milhões de usuários da internet. Porque quase a metade da população. Exatamente. É o dobro da Argentina, quer dizer, não é um nicho, não é um segmento pequeno. Então, esse foi a minha experiência. Eu digo, a tecnologia exige uma dedicação permanente, porque ela muda com uma rapidez incrível. E agora cada vez mais veloz. Eu vou te pedir licença para chamar um rápido intervalo. Daqui a pouco eu vou falar com o Ronaldo também. Como ele é especialista em big bands, eu sei que vocês gostam muito de música, ele vai sugerir até uma música para ficar de fundo aqui na entrevista depois, para a gente comentar o que ele colocaria. Que ele é um DJ também, né? Apesar de ser apresentador de rádio, mas ele vai falar isso para a gente, mas depois do intervalo comercial. Eu tenho certeza de que o nosso amigo telespectador não vai trocar de canal. Em 3 minutos a gente está de volta. Até já! Eu lembro da minha mãe apertando a minha mão e do barulho dos aparelhos. Minha mãe raspou a cabeça para ficar igual a minha. Ela disse pra gente rezar, mas não adiantou. O doutor não tinha o remédio que eu precisava para sarar. Meu nome é Sara e eu não precisava ter morrido. Eu nunca brinquei com meu irmãozinho. O sucesso de uma empresa começa na seleção das pessoas certas. Mas para a USCS começa antes, no compromisso para formar bons profissionais. Com o moderno conceito de formação integral, preparamos profissionais orientados à visão de crescimento e à valorização da competência, seja qual for a sua área. Na hora de sua empresa contratar, lembre-se, USCS é excelência humana para o sucesso. www.uscs.edu.br. Posh Room, a casa de shows de São Bernardo e do ABCD, aberta para o seu evento corporativo, com a grife do grupo Liverpool, o pub inglês da região, e Brasa Bar, a autêntica parrilha argentina. Posh Room, Rua Vicente de Carvalho 203, ao lado do Brasa Bar, em frente ao Liverpool. Posh Room. Colégio Vesper, para curtir e compartilhar avanços tecnológicos com a eficiência do professor. Formar crianças e jovens articulados, inovadores, empreendedores para o mercado de trabalho e para a vida. Preparar os cidadãos do futuro. Colégio Vesper, Rua Santo André 627, ao lado da Igreja Matriz. Telefone 4436-3057. O Vesper espera por você.
Muito bem, amigos do programa Joaquim Alessi, a gente volta para mais um bloco de entrevistas com o jornalista Etevaldo Siqueira, com o dentista e apresentador da Rádio Trianon do programa Quinta Avenida, Ronaldo Benvenga. Eu tinha feito um desafio no bloco anterior. Que música você colocaria de fundo para acompanhar essa entrevista aqui? Eu já sei do gosto pessoal do meu querido Etevaldo, então é Moonlight Serenade, de Glenn Miller. Eu sei que ele gosta muito e nós já fizemos um programa a respeito de Glenn Miller e a Moonlight Serenade é o tema musical da orquestra. Acertou, Etevaldo? Eu adorei. Olha, realmente eu sou um ouvinte, além de amigo, eu admiro o gosto e o estudo que ele tem, que a dedicação que ele tem ao jazz, que ele chama sempre, é a música de qualidade, quer dizer, é a música popular realmente talvez mais rica, mais criativa. Ela mistura não só aquilo que o mundo ocidental tem de melhor, como as raízes afro-americanas, tá certo? No jazz, tá certo? Não? E qual é a versão que você mais gosta dessa música? De Moonlight Serenade? Eu gosto da orquestração original, que é o próprio prefixo do programa de jazz do Ronaldo. Porque uma das coisas que deu uma nova sonoridade às big bands foi a orquestração feita pelo Glenn Miller com 5 sax, as clarinetas e depois os trompetes, tá certo? Você jura que além da tecnologia, da revolução digital, o homem manja de música. Você toca, né? Toca violino, toca instrumentos? Amadoristicamente, sim. Eu sempre gostei. Minha paixão é o violino, mais para ouvir e assistir a grandes concertos. Em casa eu tenho alguns violinos para conhecer o instrumento, para tentar tocar coisas mais simples. Né? Mas o violino é como os vinhos raros, quer dizer, ele tem uma mística, tem uma história e você nunca sabe explicar por que ele tem aquela característica diferente do outro, como os vinhos. Não há 2 vinhos iguais, como não há 2 violinos Stradivarius iguais, certo? É modesto, além de tudo, porque você já viu tocando e me falou que ele toca bem. Né? Nossa, eu fiquei extasiado. Uma ocasião, ouvi uma sessão de 1 hora de violino. Eu já conhecia a aptidão do Etevaldo desde de uns 30 anos atrás, mas eu, há uns tempos atrás, fui até a casa dele e antes de começarmos a conversar, ele me fez uma sessão de violino. Uma coisa linda. E quanto ao som do Glenn Miller, é o famoso e conhecido no mundo inteiro, o Miller Sound. Como o Etevaldo bem explicou, porque o Etevaldo lê a partitura, ele é violinista de ler a partitura. Eu sou apenas um apreciador de música, eu não conheço música para escrever na partitura. Eu suponho que tenha bom gosto. Agora, o Miller Sound foi criado por Glenn Miller, 2 sax tenores, 2 sax altos e a clarineta tocando 1/8 acima dos saxofones. Criou aquele Miller Sound, que se você prestar bem atenção, soa como um órgão. Por quê? A mãe do Glenn Miller tocava órgão. Então, ficou no subconsciente do Glenn Miller, desde criança até a idade adulta, o som do órgão que ele transformou no som Glenn Miller. Vocês já perceberam que cada assunto que a gente toca aqui nessa mesa daria um programa inteiro se a gente fosse conversar com 2 feras que conhecem. E eu acho que é isso que a gente tem que aproveitar. Eu tenho certeza de que você, aí na sua casa agora, já está com vontade de sair dançando, ouvindo esse som que a gente está colocando aqui no fundo para você. Lembrando aí, quem é de Santo André há muito tempo, lembrando aí do Moinho São Jorge, né, daquelas festas maravilhosas que a gente teve. Você chegou aí em alguma festa lá, Etevaldo? Fui até o Harry James tocando lá. Nós estávamos no mesmo baile, exatamente. Que maravilha. Então daqui a pouquinho, no terceiro bloco, você vai falar um pouquinho sobre tua passagem aqui, como é que foi aqui na CTBC naquela época, e depois a gente volta a falar, quero falar do livro ainda, do livro novo que está para lançar e dos projetos novos que estão por surgir. Eu peço licença para você para chamar um rapidíssimo intervalo comercial. Em 3 minutos o programa Joaquim Alessi está de volta. Até já! Colégio Véspero, para curtir e compartilhar avanços tecnológicos com a eficiência do professor. Formar crianças e jovens articulados, inovadores, empreendedores.
para o mercado de trabalho e para a vida. Preparar os cidadãos do futuro. Colégio Vesper, Rua Santo André 627, ao lado da Igreja Matriz. Telefone 4436-3057. O Vesper espera por você. Porsche Room, a casa de shows de São Bernardo e do ABCD, aberta para o seu evento corporativo, com a grife do grupo Liverpool, o pub inglês da região, e Brasa Bar, a autêntica parrilha argentina. Porsche Room, Rua Vicente de Carvalho 203, ao lado do Brasa Bar, em frente ao Liverpool. Porsche Room. O sucesso de uma empresa começa na seleção das pessoas certas. Mas para a USCS começa antes, no compromisso para formar bons profissionais. Com o moderno conceito de formação integral, preparamos profissionais orientados à visão de crescimento e à valorização da competência, seja qual for a sua área. Na hora de sua empresa contratar, lembre-se, USCS é excelência humana para o sucesso. www.uscs.edu.br. Eu adorava estar grávida. A gente estava muito feliz. Se fosse um menino, uma menina, não importava. No 8º mês de gravidez, eu comecei a sangrar. O Antônio correu comigo para o hospital. A dor era insuportável, mas não era o bebê. Eu precisava de um ultrassom para saber qual era o problema, mas a máquina não estava funcionando. Meu nome é Francisca e eu não precisava ter morrido. Hoje eu estaria batizando minha filha. Muito bem, amigos do programa Joaquim Alessi, como eu havia falado no segundo bloco, o Etevaldo foi, na época, o que era? Assessor de comunicação, diretor de comunicação, como é que era o cargo na CTBC? Eu era assessor da diretoria para comunicação e relações com a imprensa. Né? Foi lá que eu conheci o Florê, né? Nosso amigo. Alberto Florê, diretor da Folha do ABC. Né? Trabalhamos juntos. Eu estava, na realidade, colaborando com a CTBC, mas a minha posição oficial era de diretor de comunicações da antiga CTB, a Companhia Telefônica Brasileira, na época em que ela ainda era uma empresa brasileira, comprada pela Embratel, naquela fase de transição, né, em que a imagem da empresa era péssima, eu trabalhei lá. Agora, eu tenho uma raiz no ABC que começou em 1955, quando eu vim para cá, recém-casado, e fui dar aula na Escola Técnica de Comércio Senador Flacker, do velho professor Valdemar Matei, tá certo, né? E conheci realmente aquela geração toda. Aliás, provavelmente 2 gerações, já que eu fiquei aqui mais de 10 anos. E depois, em 1962, já às vésperas do golpe militar, 63, eu fui para Jabuticabal. Né? A gente tinha, evidentemente, um grupo de jovens políticos que queria ter um projeto de Brasil melhor do que aquele que nós tínhamos na época. Né? Mas o golpe interrompeu a vida política brasileira por 21 anos. Tá certo? Mas eu tenho muitos amigos, muito carinho, muita saudade do ABC. Tá certo? Agora, na CTBC você trabalhou mais do que 10 anos ou 10 anos mesmo? Eu trabalhei posteriormente a esse período em que eu morava aqui, quando eu já estava, nos anos 70, é que eu fui servir a CTBC, porque ela foi incorporada ao patrimônio da Companhia Telefônica Brasileira, hoje que foi a Telesp, hoje a Telefônica Vivo, tá certo? Mas ainda na fase de empresas estatais, tá certo?
Eu me lembro, eu comecei a trabalhar como repórter no Diário do Grande ABC em 1981. E eu me lembro de uma visita do então ministro das Comunicações, Euclides Quanti de Oliveira. E se eu não estiver... Você estava nessa visita, né? Estava. Eu lembro disso. Foi uma visita importante até naquele momento. Era 81, 82, alguma coisa assim, né? Certo. Foi. O Quanti de Oliveira foi ministro de 74 a 79. 81 já era Haroldo Corrêa de Matos. Então eu que estou confundindo as datas, mas é por aí. Não, mas é muito próximo, tá? O que nós tivemos de muito importante com o Quanti de Oliveira foi até quando viajamos uma volta ao mundo com o Alberto Fleuret, né, acompanhando o ministro Quanti de Oliveira, que visitava empresas japonesas. Do Japão ele foi para os Estados Unidos para a Europa, e nós acompanhando. Fomos parar até em Moscou, tá certo? E eu tentei descer do avião, quase que me prenderam, porque eu não era da comitiva brasileira, tá certo? Nos velhos tempos da União Soviética até. Depois eu acabei visitando a União Soviética em outras circunstâncias, aí com visto de jornalista, né? Mas tudo certinho. Tem algum país no mundo que você não conheça? O mundo tem 193 países que fazem parte das Nações Unidas. Deve ter alguns outros que ainda não fazem parte, mas são muito poucos. Desses 193, conheço provavelmente uns 80, certo? Né? Onde eu conheço bem é nas Américas e na Europa. A África eu conheço poucos. Acompanhei a guerra de independência das colônias portuguesas, por exemplo, Angola, Moçambique, principalmente. E depois acompanhei uma série de outros fatos ligados à vida. Em 1956, quando Nasser nacionalizou o canal de Suez, deu aquela briga toda lá fui eu. E assim depois, até os anos 80, onde nessas 2 décadas eu visitei mais a União Soviética para acompanhar a corrida espacial. Eu vou querer falar com você no próximo bloco sobre isso, porque eu lembro de detalhes do livro Revolução Digital e de uma conversa que nós tivemos lá na tua casa, onde eu fui muito bem recebido, e que você falava da Segunda Guerra Mundial, falava do radar, que é uma história interessante, que acho que as pessoas precisam conhecer. Está no livro, mas eu quero que você conte isso. Mas depois do intervalo, acabou de chegar aqui para o nosso bate-papo, nossa conversa de botequim. A gente já falou dele várias vezes. Ele estava fechando jornal. O jornalista que fecha jornal sempre atrasa um pouquinho, não tem como. Meu amigo, diretor da Folha do ABC, Alberto Fleuret, só para ele dar um alô, daqui a pouco ele fala um pouquinho. Tudo bem, Fleuret? Doutor, eu agradeço o seu convite todo aí. Estamos aqui para prestigiar o amigo Etevaldo que nos visita hoje aqui. É uma honra recebê-lo aqui. É um grande amigo e a gente fica contente da sua presença. E o meu amigo Joaquim Alessi continua mandando ver na televisão. É um novo recorde. É bom ter amigo, né, Etevaldo? É bom ter amigo. Eu vou pedir licença para o telespectador, para vocês, para chamar um rápido intervalo comercial. Em 3 minutos a gente está de volta para o 4º bloco de entrevista. Até já. Colégio Vesper, para curtir e compartilhar avanços tecnológicos com a eficiência do professor. Formar crianças e jovens articulados, inovadores, empreendedores para o mercado de trabalho e para a vida. Preparar os cidadãos do futuro. Colégio Vesper, Rua Santo André 627, ao lado da Igreja Matriz. Telefone 4436-3057. O Vesper espera por você. O sol estava quente. Eu estava no quintal, almoçando com minha mulher. De repente, bateu uma dor muito forte. E eu caí e bati a cabeça no chão. Me disseram que eu precisava esperar 6 meses para passar com um cardiologista.
Meu nome é Edson e eu não precisava ter morrido. Hoje seria o nosso aniversário de 20 anos de casamento. O sucesso de uma empresa começa na seleção das pessoas certas. Mas para a USCS começa antes, no compromisso para formar bons profissionais. Com o moderno conceito de formação integral, preparamos profissionais orientados à visão de crescimento e à valorização da competência, seja qual for a sua área. Na hora de sua empresa contratar, lembre-se, USCS é excelência humana para o sucesso. www.uscs.edu.br. Posh Room, a casa de shows de São Bernardo e do ABCD, aberta para o seu evento corporativo, com a grife do grupo Liverpool, o pub inglês da região, e Brasa Bar, a autêntica parrilha argentina. Posh Room, Rua Vicente de Carvalho 203, ao lado do Brasa Bar, em frente ao Liverpool. Posh Room. Pois bem, amigos do programa Jaquealesse, e agora com a mesa já completa aqui, né? Os 4 amigos, porque eu já posso me incluir nesse time aqui, né? A gente continua falando, e eu lembro de... Eu passei algumas horas na casa do Etevaldo, lá em Cotia, né? E foi um curso intensivo, uma pós-graduação em História. O homem conhece tudo. Segunda Guerra Mundial, e conhece em detalhes. Você contou lá a história do radar, né? Como é que é aquela história? Conta de novo pra gente. Há 2 pontos interessantes do radar. Eu tive a oportunidade de conhecer talvez o maior escritor de ficção científica do século XX, que foi Arthur Clarke. Arthur Clarke é um cientista, era engenheiro e lutou na Segunda Guerra, jovem ainda, né? Sabe que a Batalha da Inglaterra era a defesa contra os bombardeios alemães em 1940 e você só podia derrubar os aviões inimigos se você tivesse um radar que permitisse antecipar, né, a chegada deles. E ele, Arthur Clarke, é um dos criadores do radar. Ele trabalhou em centro de pesquisas e ele mandou 2 radares para Pearl Harbor, onde tinha a base da 6ª Frota Americana no Pacífico. No dia 7 de dezembro de 1941, completamente de surpresa, os japoneses atacaram Pearl Harbor, sem declaração de guerra. Aliás, havia em Washington uma comitiva japonesa para negociar a paz. Veja que... Nossa Senhora, que puxada de tapete, né? Os americanos chamam de o dia da infâmia, tá certo, né? E o que aconteceu? Havia 2 radares lá e 2 soldados que não sabiam muito operar aquilo. Eles viram numa tela uma porção de riscos, que eram os aviões japoneses se aproximando. Só que era uma manhã de domingo, né, 7 de dezembro de 41. Eles foram foi acordar o coronel. Coronel, tem lá na tela daquela máquina maluca, tem esses riscos todos. O coronel tinha passado a noite numa festinha, talvez uma festa de arromba. Ele chegou às 4 da manhã, né, completamente alcoolizado, mandou os 2 soldados para o inferno e disse: essa máquina maluca não quer dizer nada, tá certo? Nunca vai haver um ataque aqui, né? Vocês estão vendo, é uma esquadrilha americana que está indo para a Califórnia. Tá? 55 minutos depois, 400 aviões japoneses destroem. Então você vê que o radar, que poderia ter pelo menos reduzido a 1/10 ou menos a destruição de Pearl Harbor, né, não foi levado a sério. Ele funcionou, só que a cabeça do coronel é que não funcionou. Podia ter mudado o curso da história. Exatamente. Né? Então, são essas 2 histórias de radar. Quem me contou o episódio foi o Arthur Clarke. Ele disse que ele ficava bem no Canal da Mancha, com os radares para lá, quando os aviões passavam em cima da Holanda ou da Bélgica, os aviões alemães, ele já
já tinham todas as baterias antiaéreas. Chegou uma noite, em julho de 1940, que as baterias antiaéreas derrubaram 217 aviões, né? E eles explodiam com as bombas no ar, quer dizer, não caíam em Londres, embora Londres foi semi-arrasada, tá certo? Não só por isso, como pelas bombas voadoras, né? Falei para vocês que a gente tem uma aula de história. O Florê nos brinda aqui com a edição da Folha do ABC. Olha que chique, nós três aqui. Eu, Etevaldo Siqueira, Ronaldo Benvenga, está aqui na mão do Etevaldo também. E ele já registrou antecipadamente aqui, ó, para visitar seus amigos no ABC. O jornalista Etevaldo Siqueira, uma das principais autoridades da mídia, internet e afins, está em São Bernardo hoje, que é 15 de fevereiro, no Brasa Bar, na Avenida Kennedy. E ao meu lado, ao lado do Ronaldo, ao lado do Alberto Florê, a gente vai para um rapidíssimo intervalo comercial. E aí eu garanto, no quinto bloco a gente vai falar do novo livro do Etevaldo Siqueira. Até já! O sucesso de uma empresa começa na seleção das pessoas certas. Mas para a USCS começa antes, no compromisso para formar bons profissionais. Com o moderno conceito de formação integral, preparamos profissionais orientados à visão de crescimento e à valorização da competência, seja qual for a sua área. Na hora de sua empresa contratar, lembre-se, USCS é excelência humana para o sucesso. www.uscs.edu.br. Eu lembro da minha mãe apertando a minha mão e do barulho dos aparelhos. Minha mãe raspou a cabeça para ficar igual a minha. Ela disse pra gente rezar, mas não adiantou. O doutor não tinha o remédio que eu precisava para sarar. Meu nome é Sara e eu não precisava ter morrido. Eu nunca brinquei com meu irmãozinho. Posh Room, a casa de shows de São Bernardo e do ABCD, aberta para o seu evento corporativo, com a grife do grupo Liverpool, o pub inglês da região, e Brasa Bar, a autêntica parrilha argentina. Posh Room, Rua Vicente de Carvalho 203, ao lado do Brasa Bar, em frente ao Liverpool. Posh Room. Colégio Vesper, para curtir e compartilhar avanços tecnológicos com a eficiência do professor. Formar crianças e jovens articulados, inovadores, empreendedores para o mercado de trabalho e para a vida. Preparar os cidadãos do futuro. Colégio Vesper, Rua Santo André 627, ao lado da Igreja Matriz. Telefone 4436-3057. O Vesper espera por você. Pois é, amigos do programa Joaquim Alessi, eu li o Revolução Digital, mas já tive o privilégio de ver algumas páginas do novo livro aí que está para ser lançado. Como é que vai chamar esse livro, Etevaldo? O século XX. Vai ter uma frase complementar que ainda vamos discutir com a editora. Talvez é o século das utopias, das guerras e da tecnologia, que são as três grandes alavancas. Escrever sobre o século XX, para mim foi um desafio, porque a minha proposta é não fazer um livro chato. Quer dizer, um livro que, em primeiro lugar, tem 2.500 ilustrações, escrito em linguagem jornalística, acessível, conversando com o leitor. Porque o século XX está na nossa infância, está na vida dos nossos pais e avós, quer dizer, ele está tão próximo que os avanços que ele teve estão aqui. O rádio, o microfone, a televisão são frutos do século XX. A eletrônica toda, a eletrônica nasceu em 1906, com a válvula de 3 polos, tá certo, né?
Como o rádio, a primeira emissora de rádio, foi inaugurada em 1920, no Brasil em 1923, tá certo? Veja, 3 anos de diferença entre o mundo e o Brasil, tá certo? Então, esse livro, ele é, na realidade, o grande desafio é colocar em 380 páginas as pesquisas que eu fiz durante 40 anos, tá certo? Para poder enriquecer. E tem a contribuição também do Ronaldo Benvenga na parte de música popular internacional, com foco no jazz. O jazz. Vamos ver o que ele vai falar de música. Como é que vai ser esse capítulo aí? É uma extensão da publicação, da primeira publicação do Revolução Digital. O Etevaldo me pediu para ampliar um pouquinho mais informações a respeito, principalmente do jazz, a música negra do século XX, e também alguns cantores que surgiram depois da publicação da primeira edição. Porque já há mais 2 ou 3 cantores de jazz que estão já se notabilizando e eu coloquei nessa segunda edição, que agora vai se chamar Século XX. Legal. Agora, Etevaldo, pode tomar o Guaraná enquanto eu vou falando aqui. Olha, é o seguinte, você fala de século XX, mas você tinha falado num bloco da velocidade das mudanças nos avanços tecnológicos, você acompanha isso, voltou de 2 feiras importantes, voltou de Dubai, voltou de Las Vegas. Nós tivemos uma grande revolução, ou a Segunda Guerra Mundial, que mudou a vida de todas as pessoas, mudou o mundo. A revolução tecnológica é um outro passo importante, só que ela está em constante mutação, em constante evolução. O que os nossos telespectadores, os nossos amigos que acompanham tudo isso, podem esperar dos avanços tecnológicos? Olha, a imaginação humana é insuficiente para poder a gente estabelecer para onde nós vamos. Nós vamos ter coisas extraordinárias, por exemplo, como a área de inteligência artificial, né? A área dos robôs, por exemplo, são robôs cada dia mais avançados, né? Além disso, na área de comunicações, hoje nós temos a TV tridimensional, que começa a entrar numa geração de imagens sem necessidade de mais de óculos e com uma definição de 16 ou 32 vezes maior do que a alta definição. Então, isso são os próximos passos. E há outras tecnologias na área também dos transportes. A revolução que nós vamos ter no automóvel, a maior parte do investimento em automóveis será em eletrônica e telecomunicações. Há nos Estados Unidos uma rede experimental que reúne a maioria dos automóveis de algumas cidades, como Los Angeles, São Francisco, e há uma rede que se comunica para prestar serviços. Então, dentro do carro você pode localizar qualquer restaurante, posto de gasolina. Se houver uma pancada no seu airbag, imediatamente o airbag se comunica com o pronto-socorro, com o hospital, com a sua casa. E em segundos, aquilo é localizado via GPS. Né? Então, é para dar o quê? Conforto, lazer e segurança. Tá certo? Então, isto é apenas uma amostra do que vem por aí. Tá? Então, a gente pode se preparar que a gente cada vez mais vai viver nesse mundo tecnológico. E eu peço licença para chamar o último intervalo comercial. Em 3 minutos a gente volta para o bloco de encerramento. Até já! Porsche Room, a casa de shows de São Bernardo e do ABCD, aberta para o seu evento corporativo, com a grife do grupo Liverpool, o pub inglês da região, e Brasa Bar, a autêntica parrilha argentina. Porsche Room, Rua Vicente de Carvalho 203, ao lado do Brasa Bar, em frente ao Liverpool. Porsche Room. O sol estava quente. Eu estava no quintal, almoçando com minha mulher. De repente,
bateu uma dor muito forte. E eu caí e bati a cabeça no chão. Me disseram que eu precisava esperar 6 meses para passar com um cardiologista. Meu nome é Edson e eu não precisava ter morrido. Hoje seria o nosso aniversário de 20 anos de casamento. O sucesso de uma empresa começa na seleção das pessoas certas. Mas para a USCS começa antes, no compromisso para formar bons profissionais. Com o moderno conceito de formação integral, preparamos profissionais orientados à visão de crescimento e à valorização da competência, seja qual for a sua área. Na hora de sua empresa contratar, lembre-se, USCS é excelência humana para o sucesso. www.uscs.edu.br Colégio Vesper, para curtir e compartilhar avanços tecnológicos com a eficiência do professor. Formar crianças e jovens articulados, inovadores, empreendedores para o mercado de trabalho e para a vida. Preparar os cidadãos do futuro. Colégio Vesper, Rua Santo André 627, ao lado da Igreja Matriz. Telefone 4436-3057. O Vesper espera por você. Pois bem, amigos do programa Joaquim Alessi, tudo que é bom dura pouco. A gente chega ao último bloco desse programa, mas eu não podia encerrar esse programa sem falar dessa longa amizade que une aqui o Etevaldo Siqueira, o Ronaldo Benvengo, o Alberto Florê. O Florê agora no intervalo acabou de passar uma nova fonte. É um rapaz aqui de Santo André que é professor assistente, é isso? No MIT, é brincadeira. Que já vai entrar em contato aí, o Etevaldo, lógico, como jornalista sempre quer ter informação na frente, mas é muito bom ter essa amizade de longos anos entre vocês aqui e cultivar sempre, né, Etevaldo? Veja só, eu devo ter conhecido entre colegas de magistério, colegas do Banco do Brasil, entre colegas jornalistas, umas 20 mil pessoas. Eu tenho os 3 melhores e você, que eu acrescento agora. Porque é muito importante cultivar amizades. Amizades desse tipo, tá certo? Amizades de pessoas que te querem bem, independente de qualquer outro interesse, tá certo? Porque nós temos afinidades que são de cultura, de pensamento, de ideias, de propostas, de desejo de melhorar esse país, tá certo? Embora a nossa geração, infelizmente, não conseguiu realizar o sonho. Esperamos que os jovens de hoje possam seguir, tá certo? Que o país tenha uma democracia de verdade, que acabe com a corrupção, tá certo? Né? E que tenha desenvolvimento em todos os sentidos. Né? Maravilha. Benvenga, fala um pouquinho dessa amizade antiga aí de vocês. O Etevaldo mudou para Santo André, ele esqueceu de falar no primeiro bloco, ele veio ser funcionário do Banco do Brasil. E eu e meu irmão, meu falecido irmão, o conhecemos na AUSA, na Associação dos Universitários de Santo André. Eu estava terminando o curso, meu irmão já tinha terminado, e o Etevaldo era uma pessoa que logo chamava atenção, porque as ideias que ele tinha eram diferentes da maioria. Então, aquilo atraía os jovens amigos dele. E eu fui atraído pela inteligência dele e pelos propósitos. E nos tornamos amigos para a vida toda. Foi isso. Tá certo. Alberto Florê, fala um pouco dessa amizade aí. Olha, só para contar quem é o Etevaldo, nós fizemos uma volta ao mundo que ele falou agora há pouco. Eu fui de bicão, verdadeiro bicão. Então, a gente, quando estava o ministro, a gente se hospedava no Hotel 5 Estrelas. Como no Japão, ficamos no Hotel Imperial, em frente ao Palácio do Imperador. Quer dizer, eu falava para o Etevaldo não tem dinheiro para pagar hotel. E ele, com o prestígio dele de jornalista do Estadão, as empresas que convidavam pagavam tudo. Esse, você pode ver, é o Etevaldo
cru e nu. Legal. Eu estou olhando aqui a Folha do ABC, anos 57 é o jornal mais antigo. Eu sei que o Florê não está lá nesse tempo todo, ele está 55 só. Mas daqui a pouco precisa começar a preparar a festa dos 60 anos, né, Florê? Vamos ter que fazer uma grande festa, né, Etevaldo? Tem que fazer. É verdade. Agora, Etevaldo, eu queria que você se despedisse dos nossos amigos telespectadores aqui do ABC de São Paulo. Levando, você já deu uma mensagem importante como jornalista, né? Cobrando ética, cobrando transparência, cobrando uma democracia de fato, mas de nada vai adiantar a gente ter todos esses avanços tecnológicos se isso não tiver a serviço de uma sociedade cada vez com melhor qualidade de vida e com condições de viver cada vez melhor, né? Sem dúvida. A grande prioridade no mundo inteiro é a educação. Eu visitei a Coreia em 1970 e o ano passado. Se você olha, 42 anos na vida da Coreia foi uma revolução que um país podia ter feito. A Coreia de 1970 era muito mais pobre que o Brasil, metade da renda per capita e o índice de analfabetismo muito maior. Hoje nem se fala. O produto interno bruto da Coreia, com 50 milhões de habitantes, é quase o dobro do Brasil, com 200 milhões. Então, eu perguntei ao ministro do Desenvolvimento da Coreia, qual foi o segredo do desenvolvimento da Coreia? Ele falou 3 coisas: educação, educação e educação. Eles investiram maciçamente. Os frutos virão naturalmente. Tá? Eu visitei uma fábrica de monitores de televisão, os mais avançados de lá, em que 74% dos operários tinham curso superior. Por aí você vê. Né? Dá para a gente precisa para o Brasil. Exatamente. Né? Nós temos que competir, tá certo? Com qualidade, com educação, reduzir, digamos, essa barbaridade de impostos. Né? Temos a gasolina mais cara do mundo, né? A energia elétrica mais cara do mundo e a conta telefônica mais cara do mundo, porque em todos eles tem mais de 40% de impostos. Os Estados Unidos cobram 5% de impostos sobre os 3 itens. Nós cobramos mais de 40%. Tá certo? Não há país que possa ser competitivo. A indústria não pode produzir coisas baratas quando esses 3 insumos, né, tornam onerosos os seus produtos. Esse foi o Etevaldo Siqueira. Infelizmente o programa chegou ao final. Quero agradecer muito. Etevaldo, obrigado pela entrevista. Obrigado, Ronaldo Benvenga. Obrigado, meu amigo Alberto Florê. A gente fica por aqui. Tenho certeza de que você aproveitou cada segundo desse programa e que vai nos dar a honra da audiência no próximo. Até lá! Colégio Vesper, para curtir e compartilhar avanços tecnológicos com a eficiência do professor. Formar crianças e jovens articulados, inovadores, empreendedores para o mercado de trabalho e para a vida. Preparar os cidadãos do futuro. Colégio Vesper, Rua Santo André 627, ao lado da Igreja Matriz. Telefone 4436-3057. O Vesper espera por você. Eu adorava estar grávida. A gente estava muito feliz. Se fosse um menino, uma menina, não importava. No 8º mês de gravidez, eu comecei a sangrar. O Antônio correu comigo para o hospital. A dor era insuportável, mas não era o bebê. Eu precisava de um ultrassom para saber qual era o problema, mas a máquina não estava funcionando. Meu nome é Francisca e eu não precisava ter morrido. Hoje eu estaria batizando minha filha. Poste Rum, a casa de shows de São Bernardo e do ABCD, aberta para o seu evento corporativo, com a grife do grupo Liverpool, o pub inglês da região, e Brasa Bar, a autêntica parrilha argentina. Poste Rum,
Rua Vicente de Carvalho, 203, ao lado do Brasa Bar, em frente ao Liverpool. Poste Rum. O sol estava quente. Eu estava no quintal, almoçando com minha mulher. De repente, bateu uma dor muito forte. E eu caí e bati a cabeça no chão. Me disseram que eu precisava esperar 6 meses para passar com um cardiologista. Meu nome é Edson e eu não precisava ter morrido. Hoje seria o nosso aniversário de 20 anos de casamento. O sucesso de uma empresa começa na seleção das pessoas certas. Mas para a USCS começa antes, no compromisso para formar bons profissionais. Com o moderno conceito de formação integral, preparamos profissionais orientados à visão de crescimento e à valorização da competência, seja qual for a sua área. Na hora de sua empresa contratar, lembre-se, USCS é excelência humana para o sucesso. www.uscs.edu.br. Eu lembro da minha mãe apertando a minha mão e do barulho dos aparelhos. Minha mãe raspou a cabeça para ficar igual a minha. Ela disse pra gente rezar, mas não adiantou. O doutor não tinha o remédio que eu precisava para sarar. Meu nome é Sara e eu não precisava ter morrido. Eu nunca brinquei com meu irmãozinho. Colégio Vesper, para curtir e compartilhar avanços tecnológicos com a eficiência do professor. Formar crianças e jovens articulados, inovadores, empreendedores para o mercado de trabalho e para a vida. Preparar os cidadãos do futuro. Colégio Vesper, Rua Santo André 627, ao lado da Igreja Matriz. Telefone 4436-3057. O Vesper espera por você. O sol estava quente. Eu estava no quintal, almoçando com minha mulher. De repente, bateu uma dor muito forte. E eu caí e bati a cabeça no chão. Me disseram que eu precisava esperar 6 meses para passar com um cardiologista. Meu nome é Edson e eu não precisava ter morrido. Hoje seria o nosso aniversário de 20 anos de casamento. Poste Rum, a casa de shows de São Bernardo e do ABCD, aberta para o seu evento corporativo, com a grife do grupo Liverpool, o pub inglês da região, e Brasa Bar, a autêntica parrilha argentina. Poste Rum, Rua Vicente de Carvalho, 203, ao lado do Brasa Bar, em frente ao Liverpool. Poste Rum. Eu adorava estar grávida. A gente estava muito feliz. Se fosse um menino, uma menina, não importava.
No 8º mês de gravidez, eu comecei a sangrar. O Antônio correu comigo para o hospital. A dor era insuportável, mas não era o bebê. Eu precisava de um ultrassom para saber qual era o problema, mas a máquina não estava funcionando. Meu nome é Francisca e eu não precisava ter morrido. Hoje eu estaria batizando minha filha. O sucesso de uma empresa começa na seleção das pessoas certas. Mas para a USCS começa antes, no compromisso para formar bons profissionais. Com o moderno conceito de formação integral, preparamos profissionais orientados à visão de crescimento e à valorização da competência, seja qual for a sua área. Na hora de sua empresa contratar, lembre-se, USCS é excelência humana para o sucesso. www.uscs.edu.br. Eu lembro da minha mãe apertando a minha mão e do barulho dos aparelhos. Minha mãe raspou a cabeça para ficar igual a minha. Ela disse pra gente rezar, mas não adiantou. O doutor não tinha o remédio que eu precisava para sarar. Meu nome é Sara e eu não precisava ter morrido. Eu nunca brinquei com meu irmãozinho.